Talita, o que te levou a escolher o tráfego pago como área de atuação? Vamos lá. Assim, eu sou formada, né, em sistemas de informação e administração. E chegou um momento da minha vida que eu fiquei estagnada. Eu não tinha mais para onde crescer, profissionalmente e financeiramente, né? E eu comecei a estudar, marketing digital, comecei para eu ter uma renda extra, né? Eu falei, preciso de uma renda extra, porque o que eu ganho para o que eu quero não é o suficiente. E eu trabalhava CLT, né? Eu era CLT num escritório. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Nesse meu período de estudo, de entender como que funciona, o que que eu vou fazer, se, né, eu vou trabalhar como afiliado, vou ser uma social media, enfim, no ramo inteiro, eu descobri que todos precisam do tráfego. Então, assim, eu já sabia o que que era, mas eu não tinha me aprofundado. E eu queria dinheiro rápido, né? Porque é isso que as pessoas meio que vendem assim, né? E daí eu comecei a estudar, e eu vi que tudo que assim envolve o digital precisa do tráfego. Daí eu falei, cara, por que que eu vou ficar batendo cabeça nas outras coisas? Eu vou na onde que todo mundo precisa. Aí eu comecei a estudar tráfego, me apaixonei e assim, eu quis, porque assim, tem tudo a ver comigo o que eu faço, sabe? Então eu gosto muito, eu gosto dos resultados, eu gosto do envolvimento que eu tenho com o cliente, do meu atendimento personalizado com o cliente. Então, assim, mudou a minha vida e por isso que eu escolhi, porque todas as áreas precisam do tráfego, entendeu? Entendi. Ô, Thalita, quando você começou como gestora de tráfego, né? Quais foram os principais, assim, obstáculos que você se deparou, assim, as dificuldades? Pode falar um pouco pra gente? Ou a principal, enfim. O medo. Porque assim, você fica com uma insegurança, porque o que o gestor faz, né? Ele usa o dinheiro aí do empresário, da pessoa que está fazendo o tráfego, né? Que quer investir em tráfego, você tem que administrar esse dinheiro. E eu tinha medo, porque assim, eu, eu pensava assim, meu, como que eu vou vender uma coisa na minha cabeça? Como que eu vou vender uma coisa que atualmente eu não faço para mim? Porque eu não tinha dinheiro para investir em tráfego para mim. Então, como que eu vou captar esse cliente? Vou vender uma coisa que eu acredito com muita força que dá muito certo, porque você começa a estudar, você começa a ver os resultados das pessoas, você começa a se aprofundar, você sabe que dá certo. O que que eu vou fazer? Como que eu vou vender o meu serviço? Meu Deus, sabe? O meu maior medo era pegar o cliente. Então, eu demorei muito para pegar cliente. Hoje eu falo para os alunos que, meu, não tenha medo, sabe? Não, até a quem estiver assistindo aí o podcast depois e quer ingressar nessa área, não fica com medo de pegar o seu cliente, seu primeiro cliente. Porque por mais que você faça alguma cagadinha, você vai dar resultado. Porque o primeiro cliente a gente faz assim, ó, sabe, tão detalhado em cada detalhe que assim acaba dando certo. Então eu tinha muito medo de pegar o meu primeiro cliente. E o meu marido me incentivava bastante. Ele falava, cara, não fica com medo, chama as empresas aí, vai prospectar. Eu falei, cara, mas e se alguém fechar comigo? Quanto que eu vou cobrar? Eu não sabia nem cobrar. Falei, meu Deus, e se alguém fechar, não vou conseguir. Sabe, aquela limitação mesmo da minha cabeça. Eu não vou conseguir, eu não sei o que fazer, e se acontecer, porque daí você começa a criar várias situações, né? E eu fiquei, cara, o que que eu. Daí até que um dia apareceu uma pessoa, quero fazer tráfego com você. Meu coração batia aqui na goela. Falei, meu Deus, e agora? E agora, Senhor? Falei, vamos fazer então. E peguei e fiz. Quando eu fiz, parece que assim, destravou. Daí já era. Daí eu vi que era isso mesmo, e vamos pegar cliente, não tem mais medo, vergonha, nem nada de falar, sabe, sobre isso e fazer. E teve algum mentor ou influenciador que te ajudou a moldar a sua carreira? Olha, quem assim eu comecei a. Porque tem de tudo, né? Quando você começa a estudar isso, cara, aparece muita gente para você. E você tem que seguir uma linha de raciocínio, sabe? E eu gostei muito, né? Eu me identifico, estudo hoje muito ao Pedro Sobral, né? Eu gosto muito do conteúdo dele e do Adriano Giannini. Além desses dois que são super grandes já, né? Eu tenho assim o contato que eu tenho com eles ali, lives, essas coisas.
Tem o Rafael Loureiro, né? Que é o meu parceiro, que foi o que me deu a oportunidade de estar ministrando o curso sobre isso, né? Ele esteve na minha cidade dando aula. E essa história é engraçada, porque eu fui no curso dele, o mesmo curso que vocês fizeram, eu fiz, só que eu já sabia fazer. E eu fui lá só para poder xeretar. Falei, eu vou nesse curso porque eu quero ter uma pessoa que tenha mais experiência que eu, porque eu preciso sugar alguma coisa de alguém a mais. E assim, se a gente não tá junto com os caras que estão dando certo, você não cresce. Eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? E aí eu fui no curso dele, e daí no final do curso, ele terminou a aula, era umas 7 horas, eu e ele ficamos conversando até umas 9, 10 horas da noite, só sobre tráfego, e eu, assim, consegui sugar muita coisa dele, né? E a partir daí, ele tem, assim, me mentorado bastante. Então, tem muita coisa que eu aprendo ainda com ele, né? Pela experiência a mais que ele tem do que eu. Mas, assim, você tem que seguir uma linha de raciocínio. Então, eu sempre sigo o Pedro Sobral, o Adriano Giannini, que para mim são os mais tops do mercado, e o Rafael, que é a pessoa que eu tenho mais próxima, né? E com mais experiência no mercado. Legal. Ô, Thalita, existem os termos tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Eu quero que você, se você puder explicar assim, com o máximo de detalhes possível, o que que é tráfego orgânico? O orgânico é tudo aquilo que você posta e que você não paga para aparecer. Então, ali, o tráfego orgânico é o seu stories, é um Reels que você posta, é o seu Google Meu Negócio, quem tem o perfil do Google Meu Negócio, e não paga a plataforma para ela estar te patrocinando, tá? Isso que é o orgânico. Tem alcance, Thalita? Não mais. Não tem mais alcance, tá? Então, assim, hoje, as empresas que não investem no tráfego pago, elas não são vistas, tá? Mas é muito importante ter o orgânico, porque o orgânico, falando de Instagram, tá? É uma rede social. Então, se você não tem relacionamento ali com o seu público, você não vai vender. E o orgânico é para isso, para você gerar ali o relacionamento com o seu público. E o que é tráfego pago? O tráfego pago é quando você é tudo aquilo que é patrocinado na internet. Então, quando você está lá no seu momento de lazer, ou você está fazendo uma busca no Google, enfim, e aparece lá patrocinado, uma publicação patrocinada, um link patrocinado, significa que a pessoa está pagando para a plataforma promover ela, para ela aparecer na frente, entendeu? Aparecer para você através dos seus padrões de comportamento e aparecer para você ali no topo, entendeu? Entendi. Ô, Thalita, e você pode explicar para a gente o que que faz assim exatamente uma gestora de tráfego? Ela faz também a parte criativa do anúncio? Como que é? Se puder explicar para a gente assim com bastante detalhe? O gestor de tráfego, o papel dele é realmente ser o estrategista por trás da publicidade dele na internet. Ele não faz, não é obrigação do gestor, tá? Criar os criativos, os criativos são as imagens que aparecem no final para o usuário, tá? Então, não é papel do gestor fazer esses criativos, não é papel do gestor fazer a landing page, não é papel do gestor é, ficar criando conta, Gmail, enfim, essas coisas. Não é papel do gestor. O gestor, o que que ele faz? Ele, tudo que é parte de configuração de conta de anúncio e estratégias de anúncio é a nossa obrigação. Então, a gente tem que definir, a gente tem que criar a campanha com o seu objetivo correto, com aquela estratégia correta que a gente alinha com o cliente, né? Ah, eu quero começar a vender na internet, tá? Mas e aí? Qual que é o seu produto? A gente faz uma análise de produto, a gente faz uma análise de mercado, a gente vai na biblioteca de anúncio e vê o que está sendo anunciado dos concorrentes para a gente poder ter uma ideia, para poder estar orientando o nosso cliente. Então, assim, a gente faz toda a parte de estrutura para publicidade. Né? Tem muita gente que acha que contrata o gestor e ele tem que fazer a arte, tem que fazer o cronograma do mês. Não, não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é a definir o objetivo da campanha, criar os públicos, fazer as otimizações, analisar as métricas,
para a gente poder ver aonde que a gente pode melhorar, o que que pode ser feito para vender mais. Assim, tráfego é cálculo. Então, a gente faz todo esse cálculo por trás, toda essa estratégia para alcançar aquele objetivo que a gente define, entendeu? Bem assim, bem detalhado é isso. Não tem, não vou ficar inventando também um monte de termos, né, que as pessoas às vezes falam, mas não é. Tem gente que acha que a gente tem que criar landing page, nada disso. Eu não faço nada disso, entendeu? Ô, Eu só crio campanhas. ô, Thalita, mas acontece assim, por exemplo, de um cliente apresentar para você um criativo assim que você olha assim e fala, meu, isso aí não vai dar certo. Tipo, e acontece isso? Acontece. Né? Acontece muito. Daí, assim, quando acontece isso, eu falo, não, gosto de ser muito preto no branco com os meus clientes. Ó, isso aqui não vai funcionar. Ah, mas é o único criativo que eu tenho, então vamos pagar para fazer criativo. Se você quer vender, se você quer chamar a atenção aí do seu público, esse criativo tá ruim. Então vamos pagar para fazer? Ah, vamos, então vamos. Daí eu tenho parceiros que trabalham comigo, né? Que eu consigo já dar a estrutura para o meu cliente. Então, eu tenho uma social media que trabalha comigo, eu tenho uma pessoa que faz landing page que trabalha comigo. Eu tenho uma pessoa que só faz criativos, às vezes a pessoa, né, dependendo da agenda da social media, que faz criativo, eu consigo distribuir ali o cliente, que aí eu já vendo para o meu cliente a estrutura completa para ele ter sucesso no marketing, entendeu? Ter sucesso na campanha. Porque eu sei que quando o cliente me manda criativo, ai, não dá. Não, não é, gente, é porque assim, a gente precisa dos criativos para poder fazer teste. E a maioria dos problemas que dá na campanha é criativo ruim que não converte. Então, se eu tenho que ficar dependendo ali do cliente o tempo todo para ficar fazendo, me mandando, a não ser que seja algo assim muito específico, que tem que ser algo assim, que ele que tem que fazer mesmo. Mas se eu puder tirar isso dele, eu dou um jeito de tirar, entendeu? Porque daí eu vou e vou cobrar a menina lá, ó, seu criativo não tá bom, não. Mas quando a pessoa ela já entende como que tem que ser feito, ela já sabe o que precisa ter no criativo. A pessoa que cria, né? Ela já sabe que o criativo ele tem que ter quebra de objeção, ela já sabe que o criativo ele tem que ter uma linguagem comercial para falar ali com o público, porque o criativo de anúncio não é o post do Instagram, não é uma coisa informativa. Criativo de anúncio é para você vender. Então, no criativo, você tem que quebrar objeções. Por que que a pessoa vai ter que clicar no seu anúncio e falar com você? É o criativo que vai fazer isso, que vai quebrar essas objeções. Então, eu posso ter uma estrutura toda pronta de campanha, mas se o criativo for uma bosta, não vai rodar, que é aquilo que aparece para a pessoa. Não funciona.